Namastê! Esse vídeo é para falar sobre um conteúdo que eu gosto muito: corrida e o momento presente. Corrida como forma de meditação. Quando a gente fala de meditação, muita gente já desiste logo no começo, porque fala, cara, eu sou muito hiperativo e meditação é muito boring, é muito entediante, não aguento ficar sentado mais 3 minutos, quem dirá ficar 10, 20, 2 horas, como muita gente fica. Então, zen não é pra mim. Ficar zen é para outras pessoas. Maior erro que você podia pensar, maior vitimismo, autossabotagem que poderia estar acontecendo contigo. Meditação, galera, é você estar no momento presente, estar focado. A meditação passiva, digamos assim, é uma forma de treinar, de se aquietar, perceber sua respiração, perceber sua consciência, os sons, os mantras, se conectar com o seu eu maior, uma forma mais fácil. Porque quando você fecha os olhos e está parado, é menos coisa para se preocupar, fica mais fácil treinar o momento presente, treinar essa consciência de estar no momento presente. Mas eu gosto muito, eu sempre fui ativo, sempre fui meio hiperativo, fazia vários esportes a vida inteira, e sempre tive momentos de meditação na corrida, mas não sabia disso. Eu só fui entender que eu tinha momentos de meditação ativa quando eu entendi a passiva e falei, caramba, mas essa sensação, essa vibração eu também tenho aqui. E desde então eu passo muito com meus alunos a corrida não só como meditação ativa. Bruce Lee praticava corrida como meditação ativa. Uma das pessoas, né, tem vários. Como eu passo corrida também como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E eu já reparei que quando você está ali correndo, ou pedalando, ou nadando, fazendo qualquer atividade repetitiva, aí você começa lá, no começo aquele perrengue, não está aquecido, está com dor, pensando na vida, no trabalho, na família. Daqui a pouco você encaixa a respiração, você encaixa o corpo, a mente, e você entra no que muitos atletas chamam de estado de flow. Você está no momento presente, você está meditando e correndo, meditando e nadando, meditando e pedalando ao mesmo tempo. Por isso que o esporte passa a ser muito viciante. O próprio endurance, que é o esporte de longa duração, de resistência, passa a ser viciante. Porque ou você chega nesse estado meditando passivamente, mas aí a pessoa que é mais ativa, hiperativa, não consegue, nem tenta, né, desiste antes de começar, e acaba encontrando esse mesmo estado na corrida, na bike, na trilha, no montanhismo, no surf, no esporte. Quando você está conectado com você mesmo, com o seu ambiente, com a natureza, e está ali presente, concentrado, isso é meditação. E Deus é muito impressionante, Deus consegue colocar a gente no estado de meditação instantaneamente. Quando a gente vê um nascer do sol, um pôr do sol, quando você brinca com seu filho e você está ali, quando você brinca com o seu cachorro e você está ali, tudo isso é uma âncora para o momento presente. E a corrida é uma das coisas que eu passo para todos os meus alunos como uma grande forma de meditação ativa, principalmente para os mais hiperativos começarem e depois entender o quão é legal você estar ali conectado com você mesmo, com a sua própria verdade, com a sua essência, com o seu propósito, tendo boas ideias, bons insights, clareando a cabeça, se tornando mais criativo. E depois você vai ver que, mas se eu sentar em 5, 10 minutos consigo ficar assim também? Consegue. Consegue. Olha que beleza. Deus é tão simples, Ele fez as coisas tão simples pra gente, é a gente que complica. E o óbvio, a gente depois precisa de ciência e tecnologia para explicar 2020 anos depois o que muita gente já sabia. O que os animais já sabem, o que as plantas já sabem, o que nós, em nosso íntimo e no próprio subconsciente, no inconsciente coletivo, a gente já sabe. Só que a gente, com muita informação, gerando desinformação, se perde em todas essas buscas incessantes e esquece do óbvio, esquece do simples, que é estar presente. Por isso que é comum a gente ir para o interior ou para lugares pequenos e ter pessoas tão felizes. Essas pessoas vivem em estado meditativo, mas ninguém ensinou para elas. Elas não precisaram ir para Oxford, nem para o Vale do Silício, nem para Tangamandapio buscar conhecimento. Elas apenas são. Elas apenas vivem. Isso é meditação. Então, tanto a meditação passiva quanto as meditações ativas é uma ótima forma de você começar a se conectar com a sua essência. Você precisa de meditação.
Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa de meditação. Então se você não faz nenhum dos dois, nem a passiva nem a ativa, você está ficando para trás, você vai adoecer, você vai entrar numa depressão, você vai correr o risco de se matar. É real, gente. É real. Tenta explicar. Então, conversando com diversas pessoas muito bacanas pelo mundo, cheguei à conclusão que o ser humano é um animal de vícios. Provavelmente os animais são seres de vícios. Então vicie em coisa boa. Vicie em coisa boa. Vicie em saúde, vicie-se em alegria, vicie-se em bons relacionamentos, vicie-se em dar risada até chorar, até cair no chão de rir. Vicie-se nessas coisas. Porque hoje em dia é tanto julgamento besta, né? Todo mundo julga quem é alcoólatra, drogado, quem é viciado em sexo. Só que tem tanta gente aí viciada em Rivotril, em Venvance, em Dorflex. Quer dizer que, é legal, o médico indicou, posso me viciar nisso daqui. Isso aqui que é ilegal, eu não posso me viciar nisso daqui. Essas pessoas estão erradas, mas eu estou certo. Tremendo ego furado. Tremendo ego furado que quando você tem meditação, você começa a entender. Começa a fazer comparações. Por isso que a meditação nunca foi para o mainstream. As pessoas não querem que vá para o mainstream. A indústria não quer que vá para o mainstream. A indústria não quer que o ser humano pense. Porque vai dar mais trabalho. Você vai ter que convencer, vai dar mais trabalho para você convencer que a gente precisa comer X coisas, beber X coisas, ser tais coisas, comprar tais coisas, ter tais títulos. É muito mais fácil deixar as pessoas no piloto automático, com a velha cultura do Império Romano, do pão e circo, da comida, da entretenimento, que ninguém vai ter tempo para pensar. Então, por isso que a Mahamudra é um método de desenvolvimento humano. Porque a gente põe os alunos para meditar, para correr, para treinar, para se amar, para conectar uns com os outros, um por todos, todos por um. Se isso não é uma grande ferramenta de transformação pessoal, transformação planetária, não sei mais o que é. E eu passo muito a corrida como desenvolvimento pessoal também para pessoas que desistem muito rápido das coisas. Eu brinco com elas. Quando você vê a linha de chegada, você não vai parar. Você não vai parar. Então a gente tem que trabalhar essa disciplina, essa finalização. E começar é um desafio para alguns, mas é mais fácil. Porque você pode começar, mas e perseverar e terminar? A gente está vivendo um universo, um período de muita iniciativa e pouca terminativa. Então precisa desse fogo, dessa raça, desse espírito animal, desse instinto. Eu vou chegar, eu vou conseguir, um passo de cada vez, um dia após o outro. E aí quando você estiver quase acabando a energia, você vai ver a linha de chegada. Aí você não vai parar. Ninguém para quando vê a linha de chegada, ninguém para. E o mais divertido é que a linha de chegada não é o fim. A linha de chegada é só um processo. Depois você vai querer atingir outra linha de chegada, e evoluir, outra linha de chegada, conhecendo mais pessoas legais, conhecendo uma galera bacana, outra energia, outra cabeça, outra consciência. Isso é cura pessoal, isso é cura planetária. Bora meditar, galera. Da mesma forma que um celular, se ele fica muito tempo ligado, começa a dar pau, a nossa mente, se fica muito tempo ligada, ela começa a dar pau. E a única forma de você resetar o seu software é meditando. A gente faz isso com o nosso computador, com o nosso celular, mas a gente não faz isso com a nossa própria mente. Om. Namastê, meus amigos, bora meditar!